No Por Dentro da Magistratura de hoje, nós temos a honra de receber o desembargador Jones Gataz Dias para falar um pouco sobre a sua vida e a sua carreira. Bem-vindo, desembargador. A satisfação, Gerardo, estar aqui com vocês. Estou à disposição para contribuir com o programa. Desembargador, o senhor ingressou na magistratura muito novo, mas antes disso, como foi a sua vida pregresso? O que levou o senhor a cursar o direito? E como foi a sua vida de advocacia antes da magistratura? Como que foi para eu ingressar, me interessar por direito, a primeira coisa, né? Sim. Gerardo, aquela situação, eu fiz segundo grau em Cáceres, Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, escola agrícola. Aqueles cursos profissionalizantes voltados para você concluir o curso e começar uma carreira. É a escola agrícola. Técnico em agropecuária. E a minha base, portanto, assim, para me preparar para vestibular naquela época era precária. Aí eu vim para Cuiabá fazer cursinho, me interessei pelo curso de Direito muito mais por exclusão. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria, que estava mais relacionado a essa área da agropecuária, técnico agrícola. Que foi muito rico o conhecimento em técnico agrícola, mas não me preenchia, não me identificava na área rural, digamos assim. E fazendo o cursinho preparatório para o vestibular, descobri que, por exclusão, olha que interessante, que curso de Direito me interessava, assim, pelo estudo da área. Fugia das ciências exatas, fugia das ciências, ia mais para as ciências humanas, né? A gente fazia essas comparações na época. E aí fiz vestibular para Direito e me identifiquei na área. Comecei a gostar da carreira jurídica de cara, né? E também compreendi logo de cara, logo no início, que eu não iria advogar. Ou que fosse advogar seria por um tempo, por um período, como de fato aconteceu. Eu advoguei aqui em Cuiabá por um tempo, depois no interior de Mato Grosso, em Diamantino, fiquei ali aproximadamente 1 ou 2 anos. Surgiu a oportunidade de ser assessor jurídico no Tribunal de Justiça e eu vim já pensando em me preparar para a carreira da magistratura. Quando eu passei em Diamantino já como juiz, ainda tinha alguns processos da época em que o senhor tinha atuado como advogado. Então o senhor advogou ali, eu acho que por 1 ou 2 anos, né? Sim. E depois veio ao tribunal como assessor. Vim ao tribunal como assessor, já com essa intenção de fazer concurso. Entendi. Porque ficou naquela época um tempo longo entre o meu concurso e o concurso anterior, ficou um espaço bem grande. E deu tempo para me preparar, evidentemente, né? Eu cheguei também a fazer concurso para o Ministério Público, cheguei a passar 1 fase ou 2 fases, mas aí que já coincidiu também com o concurso de magistratura, eu deixei de lado do Ministério Público e foquei no concurso para a magistratura. Porque eu, como eu disse, eu já tinha, desde o momento em que me interessei pela carreira jurídica, eu já pensava em ingressar na magistratura. E o senhor ingressou na magistratura em que ano exatamente? Em 96. A minha turma é de 96, eu estou completando agora 29 anos de carreira, né? Minha primeira comarca foi São Félix do Araguaia, tenho imenso prazer e alegria de mencionar isso. Foi uma experiência riquíssima do ponto de vista do conhecimento, do relacionamento com advogados, relacionamento com a comunidade. Quando você chega no comarca do interior, sim, tem todo um entusiasmo muito grande, e esse entusiasmo aconteceu comigo em São Félix do Araguaia, uma comarca do qual eu tenho as melhores lembranças possíveis, onde eu passei o estágio probatório e aí vim chegar a Tangará da Serra, comarca de segunda entrância na época. E em Tangará da Serra mesmo eu fui promovido para a terceira, porque coincidiu que a Tangará da Serra era comarca de segunda e foi levada para a terceira. E a minha turma teve o privilégio de ter essa promoção sem sair da comarca, no caso. Eu e outros colegas que se encontravam ali em Tangará da Serra, não precisamos mudar de comarca para sermos promovidos. Sim. E de lá, quais comarcas o senhor ainda passou? De Tangará da Serra, eu já vim para Várzea Grande. Eu tive uma trajetória muito rápida nesse aspecto. Rápido que eu digo assim, além de rápida, ela foi de poucas comarcas, né? Depois de São Félix do Araguaia 2 anos, fiquei 5 anos em Tangará da Serra e já vim para Várzea Grande em trânsito especial.
Eu fiquei em Várzea Grande desde 2002, se não me engano, 2002, não, perdão, 2002, sim, 2002, e fiquei 16 anos em Várzea Grande, 8 anos como titular da vara especializada de infância e juventude, outros 8 anos como juiz da segunda vara de fazenda pública. Eu não vi passar esses 16 anos, uma coisa impressionante. Ingressando na magistratura em 96, nós tínhamos um outro judiciário, né? Ainda um judiciário totalmente em papel, um judiciário físico. Não tenho certeza se em 96 já tínhamos o sistema Polo funcionando, não me recordo disso. Acho que não. Acho que não, né? Uhum. Mas de lá para cá muita coisa mudou, e hoje na era da inteligência artificial, como foi essa mudança que o senhor poderia nos relatar? Eu até mencionei isso no discurso de posse, né? Foi uma coisa que é marcante na carreira da gente. Porque, de fato, eu cheguei em 96, era um outro mundo, o começo ainda dos celulares, eu não tinha celular, poucas pessoas tinham celular. Acho que em São Félix do Araguaia não era possível o uso do celular ainda, né? Pelas dificuldades da comarca. Mas aqui em Cuiabá já era possível. O uso do fax, eu lembro que eu cheguei com computador, com fax, sabe aquela coisa, a mala de viagem incluía os equipamentos. E assim, a comarca de São Félix do Araguaia é inesquecível por vários aspectos. Um deles é o fato assim, da dificuldade do município, que tinha gerador próprio de energia, então a energia não era uma coisa regular, oscilava muito, você terminava a audiência muitas vezes no escuro, no lampião a gás, sabe? Aí tinha que passar do computador para a máquina de escrever da comum para poder terminar uma audiência, por exemplo. Isso tudo nós vivenciamos em São Félix do Araguaia de 96 a 98, para você ter uma ideia. Olha quanta coisa nós já vimos, né, mudar nesse período todo, e hoje estamos aí lidando com desafios do tipo inteligência artificial. É muita coisa que aconteceu nessa trajetória toda. E lá em São Félix, uma comarca muito distante, mais de 1.000 quilômetros de Cuiabá, imagino isso em 1996, houve algum fato marcante ali na carreira do senhor, como ainda mais sendo uma primeira comarca, claro? Alguns muito pitorescos. Se for possível contar aqui, eu vou contar. Sim, claro. Teve uma ocasião que eu estava... pensa bem, 96 foi o ano de primeira experiência com a urna eletrônica nas capitais. São Félix do Araguaia era urna de lona, sistema tradicional. E a comarca de São Félix do Araguaia compreendia 9 municípios. Era uma comarca imensa. Imagine você preparar eleições com 9 municípios. Preparar treinamento de mesários, treinamento de escrutinadores, até que chega o dia da eleição, uma operação de guerra para o juiz que está começando, o juiz substituto, né? Pensa isso. E aí o que tinha de interessante? Assim, era uma quantidade absurda de veículos à minha disposição, barcos, porque eu tinha muitas vezes o deslocamento pelas urnas era de barco. Sim. A aeronave, eu fiquei com 2 aeronaves à minha disposição, 80 homens do Exército, para garantir a segurança em alguns lugares mais exaltados, digamos assim, politicamente. E uma coisa que me chamou a atenção naquela ocasião, que no meio daquela confusão, que é uma eleição no período da manhã, que as coisas começam a acontecer, e a alegação de boca de urna para cá e história para cá, me ligam no cartório eleitoral o coordenador lá do município de São José do Xingu, que era um dos municípios que compreendia a comarca de São Félix do Araguaia, para dizer que o cacique Raoni queria votar. E ele não era eleitor. Imagina, o cacique Raoni é conhecido até hoje, um cara internacionalmente afamado. E nós tínhamos então que resolver esse impasse. Como que eu vou fazer para o cacique Raoni votar, se ele não é eleitor? Eu vou parar nos jornais todos do mundo dizendo quem o juiz do interior de São Félix do Araguaia impediu o cacique Raoni de votar. Mas naquela época, Gerardo, existia aquela situação do voto separado. Como era a urna, fazia-se o voto separado, aqueles votos que eram questionados para que a junta apuradora de votos, quando da apuração, decidisse se aquele voto deveria ou não compor os demais votos para o escrutínio. Então eu pensei o seguinte, vamos fazer o seguinte, vou orientar o coordenador para que colha o voto do cacique Raoni no voto separado, e depois a junta aqui eu falo, olha, ele não é eleitor, ele não pode votar. E ele fica achando que votou, e a gente resolve a situação de respeitar o sistema eleitoral. Mas, para minha sorte,
Antes de eu falar isso, veio a informação lá de São José do Xingu que o coordenador havia convencido o cacique Raoni que ele não podia votar, que ele não era eleitor, tudo se resolveu sem que eu precisasse fazer a intervenção. Isso é inesquecível, uma história assim que você agradece a sorte Sim. de não ter batido de frente com o cacique Raoni. Ainda mais conhecido da forma como ele é. Da forma como ele é conhecido. E em Várzea Grande o senhor teve uma atuação, como o senhor disse, durante muitos anos na vara da infância, né? A vara da infância é sempre uma vara muito complexa, uma vara de certa forma difícil no dia a dia. Houve algum fato que o senhor poderia nos contar como experiência? O que chamava a atenção ali em Várzea Grande é quando eu fui juiz da infância, né, Gerardo? Eu fui juiz da infância, como falei, no primeiro período ali, de 8 anos, em que o juiz da infância em Várzea Grande, até hoje é assim, ele cuida não só da área civil, digamos assim, sim, das questões de adoção, de destituição do próprio poder, como também das medidas socioeducativas. E essas questões, elas ficam impregnadas na gente. Né? São questões eu costumo dizer, inclusive nos cursos de formação aqui dos juízes que ingressam, que temos às vezes a oportunidade de falar em sala de aula isso para os mais jovens, mais novos, o quão difícil é julgar processos da área da infância e juventude de questões de destituição do poder familiar. Sim. Então isso eu carrego comigo assim, e procuro passar para os que estão ingressando, de tomar esses cuidados, assim, de ser muito diligentes, muito cuidadosos, muito prestativos na prestação da tutela jurisdicional nessa área. A coisa de você tentar administrar o tempo entre correr com a destituição do poder familiar, para que essa criança que esteja que esteja no abrigo, que esteja numa instituição acolhedora, para que ela o mais rápido possível consiga encontrar uma família que adote. Por outro lado, uma investigação muito rápida, muito célere da equipe multiprofissional, da equipe de assistência social e psicólogos, de encontrar na família de origem, família biológica, alguém que possa ficar com essas crianças. Então, essa dificuldade que é do ajuste do tempo de correr com o processo, ao mesmo tempo tentar encontrar alguém para só chegar à conclusão que deve haver a destituição do poder familiar quando você se convencer que não existe ninguém na família biológica para pegar essa criança. Eu acho isso de uma dificuldade imensa e é um desafio muito grande para o magistrado nessa função social do juiz da infância e juventude. Isso é algo que me marcou profundamente, é algo que eu carrego para a vida, para a trajetória toda. O tempo, assim, eu quero dizer assim, o quanto que eu me esforcei para ser um bom juiz da infância e juventude com todas essas dificuldades. Desembargador, outro aspecto é que, a par da atuação profissional, o senhor também tem uma atuação acadêmica, cursou mestrado em Direito. O senhor poderia falar um pouco sobre isso, especial a importância dessa parte acadêmica para a formação do magistrado? É algo que eu gostaria muitíssimo de retomar. Espero conseguir agora aqui no Tribunal de Justiça. Eu tive uma oportunidade de ouro, assim, fornecida pela nossa escola, a Escola Superior da Magistratura, que viabilizou vagas para um curso de mestrado, um curso esse voltado para magistrados. Era uma parceria da Escola Superior do Ministério Público, da Magistratura, perdão, do Pernambuco, com a Universidade de Lisboa. E as poucas vagas que foram oferecidas aqui, a gente fez a inscrição, conseguimos as vagas, e na participação do curso, nós nos deslocávamos daqui de Cuiabá para os módulos mensais em Recife. Em Recife, a gente se encontrava com os professores que vinham de Portugal para ministrar essas aulas. Então, foi uma experiência riquíssima, do ponto de vista da própria experiência acadêmica, né, de você voltar a estudar e mergulhar no conhecimento, estudo do conhecimento, a oportunidade de fazer isso de uma forma prazerosa com professores europeus, né, que traziam suas contribuições, sua vivência, seu conhecimento nessa visão europeia do direito constitucional, porque o curso foi de Direitos Fundamentais, Constituição Federal. Então foi uma experiência riquíssima que eu também carrego comigo e que estou sempre incomodado com o fato de não ter prosseguido isso para fazer doutorado. Quero ver se eu consigo fazer. Bom, nós vamos fazer, desembargador, um breve intervalo e já retornamos. Olá, você cidadão que precisa solucionar algum conflito como guarda dos filhos e visitas, divórcio, pensão alimentícia, briga entre vizinhos. Isso e muito mais pode ser resolvida de forma segura e consensual.
basta procurar atendimento presencial no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau, que realiza audiências de mediação e conciliação em ações que já estão tramitando em grau de recurso. Nosso endereço é o anexo Desembargador Antônio Arruda, no prédio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo, na capital. O atendimento também pode ser feito pelo WhatsApp 65 99221 1339, pelo e-mail sejusc.2grau@tjmt.jus.br ou ainda pelos telefones 65 3617 3831 e 3617 3869. O Sejusc é um caminho para a paz social. Você resolve o problema de forma rápida, fácil e eficiente. E o melhor, com um acordo, todos saem ganhando. No estádio, o cartão vermelho não fica apenas dentro do campo. Racismo aqui também não tem vez. A pena pode chegar a 5 anos de prisão e multa. Com racismo não tem jogo. Não prejudique o seu time. Denuncie ao Juizado Especial do Torcedor. Bom, retomamos o Por Dentro da Magistratura com o desembargador Jones Gataz Dias. Desembargador, além dessa atuação do senhor, né, no primeiro grau, posteriormente já aqui no tribunal, o senhor teve a oportunidade de atuar como juiz auxiliar tanto da Corregedoria, da Presidência e como gestor da área de precatórios, que é uma área, todos nós sabemos, de grande relevância. Como foi essa atuação administrativa, essa experiência administrativa do senhor? Geraldo, eu acho que isso é mais um privilégio nosso, dos magistrados, que tem essa oportunidade de vir servir também a área administrativa. Pelo aprendizado que isso nos traz, né? A visão macro da magistratura, em especial na corregedoria. Né? Porque aí você tem uma ideia geral das nossas atividades, você vê o quanto o magistrado pode incorrer ou melhor, ser muitas vezes, sofrer procedimentos administrativos injustos, né? Noutras vezes, importante que a Corregedoria investigue, acompanhe para punir magistrados que não deveriam, né, cometer aqueles atos ilícitos, ou seja, as duas situações, aquilo que é leviano, que tem que ser muito bem identificado, e aquilo que necessita de apuração. Então, é uma área que, isso estou falando só do ponto de vista da parte disciplinar, né? Sem contar outra área da corregedoria. Então, a experiência que isso te traz é fantástica, né? Todos nós passarmos por uma experiência dessa. Então, eu agradeço muitíssimo a oportunidade que tive em 2 ocasiões. Inicialmente com o desembargador Mariano Travassos, lá atrás, logo que eu vim para Cuiabá, e posteriormente com o desembargador Orlando Perry, também numa gestão assim, de muita atividade, muitos projetos da corregedoria. Aí já é uma corregedoria não só voltada para essa questão ética, disciplinar, mas de projetos, de melhorias para a área do primeiro grau. Né? Então, realmente assim, de se agradecer a oportunidade que tive, muito rica. E a outra mais recente, na presidência, eu não me via em condições de contribuir na presidência, mas aceitei o desafio, um desafio bastante grande de cuidar do setor de precatórios. Quando a gente atua, você foi juiz da Fazenda Pública, quando a gente atua na vara de Fazenda Pública, a gente preocupa assim, de sentenciar e, vamos cuidar de outros processos, isso aqui está resolvido. A gente não sabe o desdobramento depois, né? O que vem depois disso, para haver o pagamento daquela condenação contra o Estado. E é essa a experiência que eu vivi na Central de Precatórios,
como é que é o desdobramento, como que é o trâmite administrativo para o pagamento do precatório. Também foi muito enriquecedor conhecer essa rotina, me inteirar dela, passar a dominar esse assunto. É um assunto também que exige muita dedicação, muita seriedade no tratamento. Então foi assim, a escolha me envaideceu muitíssimo, porque eu sei que é o coração do judiciário, o cuidado que tem que ter com essas questões. E penso ter feito um trabalho condizente, aprendi muitíssimo, e assim também aconselharia magistrados que tivessem essa oportunidade de abraçar com toda a gana para poder trazer, engrandecer o conhecimento na área, né? Porque ela complementa, a visão administrativa complementa a nossa função jurisdicional. E esse privilégio, essa oportunidade eu tive aqui, tanto na corregedoria quanto na presidência. Desembargador, depois de quase 30 anos, né, de uma experiência no primeiro grau, uma experiência como auxiliar administrativo, como o senhor ponderou a relevância da função administrativa, uma formação acadêmica, o senhor ascende ao desembargo por merecimento. Como que tem sido agora no colegiado? É muito interessante, é mais um desafio, mais uma etapa da nossa carreira. A gente seria ingenuidade, seria até falsidade minha não, dizer que eu não planejava isso, que eu não almejava isso, né? Procurei durante toda a carreira me preparar para o dia que isso viesse a acontecer, que tivesse essa oportunidade, eu estar preparado para isso. O fato da gente eventualmente ser convocado e participar do colegiado já vai te dando uma certa experiência, uma certa vivência, e você se sente muito mais seguro quando chega o momento de exercer essa atividade no dia a dia. Então, quanto a isso, não é problema. O desafio passou a ser, por exemplo, a área criminal, né? Porque eu sempre procurei ver isso, como eu te falei. Olha, eu trabalhei na feitos gerais, na área civil, tive experiência na infância e juventude, tive experiência na fazenda pública. Na área civil eu achava que qualquer coisa que viesse eu conseguiria administrar. Mas aí veio a área criminal, que eu tinha tido experiência apenas lá no início da carreira, né? E outra experiência na área criminal são os fins de semana de plantões, que é ínfimo, né? Perto do grande desafio. E foi riquíssimo também, mais uma vez a palavra riquíssima. Foi muito interessante ter trabalhado, ainda que por pouco tempo, no gabinete 2 da terceira Câmara Criminal, como titular, porque eu ainda continuo vinculado por questão regimental a vários processos ali da terceira criminal, que eu pretendo o mais rápido possível me livrar deles, no sentido de auxiliar a terceira criminal na produtividade e me desafogar para a área que eu estou hoje, porque eu acabei pedindo e obtendo a remoção para o gabinete 1 da terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, na vaga da desembargadora, deixada para a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Me sinto muito mais à vontade nesse ambiente, por ter sido juiz da Fazenda Pública durante 8 anos, como disse, e ter vindo ao tribunal convocado muitas vezes, de modo que eu estou agora com esse desafio, terminar de cumprir a minha missão no criminal, com os processos que me restam, e tentar contribuir da melhor maneira possível para as boas decisões na área do direito público e coletivo, aprendendo, evidentemente, com os desembargadores que ali estão. E, desembargador, depois de quase 30 anos, né, no primeiro grau, agora no tribunal, o que o senhor enxerga dos próximos 30 anos do judiciário, toda essa revolução, especialmente hoje pela IA e por tanta coisa que está por vir? O que é mais inspirador é o fato da gente não ter a menor noção do que vai acontecer, né? É isso. Porque eu já ouvi dos especialistas nessa área aí, eu estou sempre dizendo isso, que o que a gente está assistindo aqui com o surgimento da IA é algo muito mais revolucionário do que o que a gente assistiu da mudança das máquinas de escrever para o computador, surgimento da internet. Dizem os especialistas que o que está se passando com a inteligência artificial é muito mais revolucionário. E a gente está sentindo isso, né? O quanto que isso veio para mudar nossas vidas, né? Que eu espero que seja para muito melhor. Parece que a inteligência artificial vai dar muito mais celeridade para o que a gente faz.
É preciso ter um cuidado muito grande com a sua utilização, porque é algo novo que, mal utilizado, pode trazer consequências danosas, né? Mas eu vejo assim com muito bons olhos essas mudanças todas tecnológicas. Procuro acompanhar os craques da tecnologia, que não é que não sou dessa área, mas estou sempre me empenhando para não ficar para trás dessas novidades. Eu vejo com bons olhos. Acho que a tendência é melhorarmos, darmos para o jurisdicionado cada vez mais celeridade e eficiência, que é o que interessa, afinal de contas. Bom, caminhamos agora já para finalizar o nosso programa. E, desembargador, deixo o espaço aberto para uma mensagem final do senhor, enfim, sinta-se à vontade. Agradecer primeiro a oportunidade. A gente já vinha tentando ajustar as datas aqui, a gente não estava conseguindo, né? Mas assim, a mensagem eu diria para os mais novos, para os magistrados que estão ingressando, que sejam bastante zelosos pelo que fazem. A nossa atividade é uma atividade bastante importante para a sociedade. Tudo que a gente faz é de extrema relevância para a sociedade, de modo que desempenhamos o nosso papel com lisura, com dedicação, com presteza. É algo que está imbuído na nossa função, na nossa atividade. Então, se exercemos isso, se cumprirmos o nosso dever, nós já estaremos fazendo muitíssimo. É o que eu penso. Desembargador, mais uma vez, eu que agradeço, muito obrigado e encerramos por hoje o Por Dentro da Magistratura.